Inclusive, a gente vai trabalhar um assunto agora que, enquanto o Congresso está lá discutindo urna eletrônica, olha o que aconteceu recentemente, numa sessão bem rapidinha. Roberta Russo, imagina lá, quando você era criança, sua mãe falava assim, olha, toma aqui, minha filha, R$100 e vai lá e paga essa conta para mim. Se você não pagasse aquela conta e usasse os R$100 para fazer outra coisa, o que acontecia? Nossa, bronca, castigo, rompimento momentâneo das relações. Foi exatamente isso, gente, que aconteceu no Congresso Nacional. Projetos aprovados no Congresso permitem doações em ano eleitoral e alteração de gastos que já foram empenhados. Esses projetos foram aprovados enquanto os olhos estavam voltados para a PEC das bondades, dos benefícios. Priscila Asbeck já está aqui para a gente, né, Pri? Então, o empenho é como se sua mãe tivesse falado, ó, esse dinheiro é para você pagar a conta. E se usasse diferente, também na sua casa era assim? Perfeito. Eu nem ganhava muito dinheiro, assim, de mesada e tal. Não, nem era seu, não. Era da sua mãe mesmo. Era da minha mãe mesmo, né? Pra comprar. É porque a mãe do Dani fazia isso com ele, mas as nossas mães não faziam. Não, né? Não muito, né? Eu acho que... Enfim, mas eu cumpri o que minha mãe pedia, entendeu? Digamos assim, um pouco diferente de Brasília. Brasília, um pouquinho diferente. Bom, vamos falar então sobre esses projetos, né? Então, o Daniel fez uma analogia ótima pra gente explicar. Então, os gastos estão empenhados, né? Estão previstos ali no orçamento para uma determinada despesa, para uma obra, com um asfalto, por exemplo, no município, fazer uma ponte, alguma coisa assim. E aí, o que altera, né, nesse projeto? Então, são esses dois projetos que foram aprovados no Congresso nessa semana, seguem para a sanção presidencial. Isso aconteceu de terça para quarta-feira, não, de segunda para terça-feira, enquanto os olhos estavam todos voltados para a PEC dos benefícios. Foi feita uma votação simbólica quando o voto não é nominal, então é mais fácil desses projetos passarem. Aí o que aconteceu? Um desses pontos é o que o Daniel muito bem colocou. Então, os gastos que já estão previstos, já estão empenhados, eles podem ter alterações no meio do caminho. Então, aquela verba que está prevista para um determinado objetivo, para uma determinada cidade, ela pode mudar de rumo no meio do caminho. Então, pode ser cancelada, passar para uma outra cidade, para um outro objetivo. Esse é um dos pontos. A outra questão é, também um desses projetos prevê a doação em ano de eleição, que é vetado pela lei eleitoral. Esse é o segundo ponto. E o terceiro também, mudanças nas emendas. Então, as emendas que a gente vem falando tanto aqui, tem as emendas a RP9 e a RP8, que são as emendas de comissão e são as emendas de relator. Elas têm ali, apesar de um questionamento sobre suas transparências, elas conseguem identificar, elas identificam o relator, identificam para onde estão indo essas verbas. E aí o que acontece é que essas emendas, elas podem mudar a sua natureza. Esse gasto pode virar um gasto discricionário, uma despesa obrigatória, e nessa mudança de natureza dessas emendas, o que acontece é que essas emendas, elas passam a ser alteradas, né? O governo tem um poder de alterar o destino desses gastos e, com isso, reduz a transparência também dessas verbas. Então, eu conversei com um técnico dentro do Congresso que acompanhou de perto essas negociações. A gente falou aqui um monte de questões técnicas, mas basicamente o que ele falou é que lá dentro, o que eles dizem sobre essas mudanças no orçamento de 2022 é que elas funcionam como uma pedalada orçamentária. Ele falou que é muito pior do que as pedaladas que aconteceram em governos anteriores e que basicamente a impressão é que não tem mais freios hoje para o uso de verbas e para alteração da destinação dessas verbas no nosso orçamento. É porque na prática pode se tornar uma troca política, né? Olha, o dinheiro está destinado para aquele município, aquela obra, aquele asfalto, como você citou. Brigaram, sei lá, o ministro, o deputado, o parlamentar brigou com aquele prefeito. Então, então não vou te dar esse dinheiro não. E eu vou trocar, vou dar para outra pessoa, para outra obra e fazer isso em um momento inoportuno, já que o destino, o objetivo daquele dinheiro não é político, né? É de infraestrutura para a sociedade, para aquela população local. Então, é isso que está sendo bastante criticado agora, né, Pri? E abre o precedente também, né? Além da troca política. Exato. Perfeito, é isso. Então, assim, uma verba que está ali, discutida no orçamento, foi colocada ali para ir para um determinado objetivo. Se, por exemplo, houver um objetivo político ali por trás, aquela verba pode ser modificada. Então, por exemplo, um exemplo que um economista estava me dando. Uma verba foi empenhada para
para um certo município, para um certo credor, né? Até poderia ali anteriormente ter sido acordado, ó, entre o político e aquela cidade, ó, você me dá um apoio na eleição e aí com isso eu destino verbas para o seu município. No meio do caminho, aquele político muda de ideia e fala assim, não, agora eu não quero mais o apoio desse político, quero de uma outra cidade, ele não começou a obra, eu vou mudar isso. Então tem até uma questão até meio curiosa ali de calote que acontece entre eles, né? Sim. Então, num apoio político ali que tem de uma verba que vai para uma cidade que pode mudar no meio do caminho. Então, e isso em prol, de novo, de interesses políticos, né? Então, como que a gente relaciona isso com a PEC dos benefícios? A gente tem PEC dos benefícios ampliando os gastos, alargando os gastos num momento em que a economia global se desacelera, então isso traz um aumento de risco aqui para as nossas contas públicas, problemas mais adiante. Junto a isso, além da PEC dos benefícios, que foi aprovada nessa semana, e justamente usando a PEC dos benefícios para desvirtuar as atenções, então foram aprovados esses 2 outros projetos que afrouxam ainda mais as regras de uso do dinheiro público aqui no nosso país, principalmente num ano de eleição. Então, até doação agora está liberada em ano de eleição. Perfeito. Se for promulgado, né? Todo mundo prestando atenção na PEC das eleições, na PEC dos benefícios na terça-feira, e passam esses 2 projetos aí que a gente devia prestar muita atenção. O Jornal do Estado de São Paulo puxou esse fio, Priscila Asbeck foi atrás e trouxe mais informações pra gente. Obrigado, Pri. Obrigada.